Super estreia sua aqui, Jean. O Willi será comentarista quinzenalmente, vai estar com a gente aqui às terças-feiras para ir conversando, preparando a volta e iluminando o nosso caminho na campanha eleitoral. Muita gente aqui, a Júnior Lage de Coguerra dizendo que vai te encontrar lá em Brasília na posse, já tem gente te lançando aqui para ministro da Cultura do governo Lula. Pessoal animado. Olha, vou dizer, apesar da animação de vocês, eu sempre reitero isso, né? A minha filiação ao PT, ela nasceu de uma vontade mesmo de me juntar à multidão, de quando Lula recebeu de volta os direitos políticos e eu sabia que ele seria candidato, eu decidi me juntar a esse projeto, sair do PSOL, e eu saí do PSOL sem nenhum problema, não houve briga, não houve nada, eu comuniquei a minha saída, expliquei os motivos, eu disse agora é hora de me juntar à multidão PT, é hora de reparar, de ajudar a reparar o dano ao PT, porque o antipetismo, esse antipetismo insidioso, larvar, que foi disseminado a conta-gotas, esse veneno que foi administrado a conta-gotas na população brasileira pelos meios de comunicação de massa, e foi esse antipetismo que pariu a extrema-direita, pariu na extrema-direita não, que permitiu a ascensão da extrema-direita, e de certa forma pariu Bolsonaro, esse antipetismo. Então, quando eu me juntei, eu deixei claro, eu estou me juntando por esse motivo, eu não pedi nada ao presidente Lula, à presidenta do partido, a Gleisi, a ninguém, nada. Assim, eu me juntei porque eu quero me juntar. Então, eu reitero isso, eu não estou fazendo nada disso, fazendo essa denúncia internacional, trabalhando aqui fora para deixar claro o que está acontecendo no Brasil, nessa tarefa ininterrupta, em troca de nada, de nenhum cargo, absolutamente de nada. Nem mesmo candidato, porque a princípio a Luísio Mercadante queria muito que eu fosse candidato, e né, ele foi um cara muito bacana nesse sentido, da minha entrada no PT, e ele disse, olha, você tem que vir para ser candidato. E eu disse para ele, não é a hora de eu ser candidato, porque eu estou me dedicando a um doutorado cujo tema é a desinformação. Esse tema interessa muito ao PT, interessa muito à esquerda, porque a esquerda, o PT e toda a base da pirâmide são as grandes vítimas da desinformação, das fake news, dessa nova forma de violência política. Então, eu acho que eu serei mais útil fazendo esse trabalho, iniciando o partido com essas informações, ajudando na construção do programa, no que diz respeito à comunicação, no que diz respeito às políticas identitárias, que são importantíssimas também e que a gente não vai poder deixar de lado, fazendo a denúncia internacional, trabalhando fora do Brasil. Eu acho que esse é um papel que eu vou cumprir muito melhor do que voltando para ser candidato. Então, no futuro, a gente decide o que a gente vai fazer. Dezembro está na esquina, gente. Jean, tem uma questão que eu queria trazer para ti. Você já tocou, já trouxe esse assunto à baila agora. Eu fiquei muito, inclusive, emocionado com a adesão do PSOL à candidatura Lula, porque, de certa maneira, é um sonho, né? A gente já falou de sonho uma vez aqui nesse Fórum Café hoje, essa ideia da reunificação da esquerda, né? Então, essa adesão, e uma adesão, estou sentindo, vejo o Juliano Medeiros, vejo o Boulos, uma adesão entusiasmada do PSOL à candidatura Lula, mas, sobretudo, a ideia da construção de um governo comum, com um programa comum. Eu acho que é um fato, de fato, é histórica essa... Não é a volta do PSOL para casa, o PSOL não vai entrar para o PT, mas é o reencontro da esquerda brasileira, né? Sim, esse reencontro é importante, não só em termos, eu diria assim, esses termos mais românticos, e que a gente pode travar um diálogo, de que é necessário o nosso diálogo, mas porque se a gente não se juntar agora, se a gente não colocar nossas diferenças de lado, nossas diferentes concepções de como conduzir a economia, de nossas diferenças na construção de determinadas políticas públicas, se não colocarmos isso de lado em nome daquilo que nos une, do que há de comum, não haverá democracia no Brasil. É também um desafio do ponto de vista do imaginário, né? Eu acho que a extrema-direita sequestrou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela sequestrou muito a ideia de futuro. E a gente está sem conseguir uma imaginação para o futuro que não seja distópica. Então é preciso construir, sim, uma imaginação, um imaginário utópico. E a junção da esquerda, essa frente ampla, ela cumpre esse papel.
E ela cumpre um papel pragmático, ou seja, não haverá democracia se a gente, e nem reconstrução do país se a gente não se juntar. Então, eu também fiquei muito feliz com esse reencontro. Eu fiz 2 mandatos pelo PSOL, e eu sempre dizia isso no partido, né? Porque eu não estava na origem do PSOL, então eu não fiz parte dos petistas que romperam com o PT para criar o PSOL. Eu entrei no PSOL quando o PSOL já era PSOL, e eu nunca fui antipetista dentro do PSOL. Muito pelo contrário, dentro do PSOL eu sempre trabalhei num diálogo permanente com o PT. As deputadas do PT, principalmente as deputadas Maria do Rosário e Érica Cocai, sempre foram minhas parceiras, e parceiras mesmo. Nós fizemos projetos de lei juntos, assinamos projetos de lei juntos e apresentamos na Câmara. Nós reconstruímos a frente parlamentar pela cidadania da comunidade LGBTQIA+, na Câmara. Eu e Érica reconstruímos a frente parlamentar dos povos tradicionais de terreiro. Ou seja, havia uma colaboração entre eu e as mulheres do PT e as mulheres do PCdoB, que era muito interessante. Então, eu não me sentia ameaçado, não sentia que a minha identidade pessoalista, digamos assim, estava ameaçada por causa dessa parceria. E eu dizia sempre aos medalhões do partido, do PSOL, as estrelas do PSOL, e que comandavam o partido, e que eram, de certa forma, os donos do partido, eu dizia para eles, olha, a identidade do PT não deveria ameaçar vocês. Nem o PSOL deveria... o PSOL tem uma identidade, deveria construir uma identidade pública, e, de certa forma, eu ajudei de maneira significativa na construção dessa identidade, uma identidade que não deve se sentir ameaçada pelo PT. Né? Então, essa aproximação do PSOL com essa agenda da política identitária, sobretudo, foi graças à minha entrada no partido. Então, eu fico feliz demais com esse reencontro, com o fato de... O Juliano é um presidente do partido que eu respeito, eu gosto muito dele. Guilherme Boulos é uma liderança que é ponte, né? Há lideranças que se comportam como porta, como muro, e há lideranças que se comportam como ponte. Então, dentro do PSOL, o Guilherme Boulos é uma liderança ponte, como eu era quando eu estava no partido. O Juliano é um presidente ponte, Ivan Valentes é ponte. E Marcelo Freixo, que durante o tempo se comportou como muro, decidiu ser mais que ponte, sair do partido para construir a candidatura dele a governador do Rio de Janeiro. Agora, dentro do PSOL, segue tendo algumas pessoas que são muro, lamentavelmente. Essas pessoas, que bom que elas concordaram, elas foram vencidas dentro do debate interno do partido, eu creio. Eu não sou mais parte do partido, mas eu creio que elas foram vencidas no debate interno e elas acataram. Até porque não tem outra saída, né? Ou elas se juntam a essa multidão de reconstrução da democracia no Brasil, de fortalecimento, de apoio às instituições democráticas, de reconfiguração de um ambiente em que a gente possa atuar e divergir, ou ela será erradicada, porque se a extrema-direita avança, vence as eleições, a gente sabe que a violência política contra a dissidência será muito maior. O tamanho da encrenca, se Bolsonaro vence, estou batendo na madeira aqui, mas tudo indica que não vencerá, só para ficar no nosso caso aqui, conversando nós dois, o Jean não volta para o Brasil. Simplesmente isso. Sim, simplesmente isso. É desse o tamanho. Exatamente. Não é? Para começar, né? Só no âmbito da nossa conversa aqui, sem falar de todas as outras repercussões. Essa questão do PSOL é interessante, Jean, porque, de fato, assim, tem a coisa do sair de casa, né? Então, quando você rompe, quem rompeu leva o trauma, e aí fica fustigando e tudo, mas acho que o PSOL entrou numa outra fase e se deu conta do momento que a gente vive. O Jean tem dito isso, acho que tem sido um dos principais pessoas a advertir. É o caso, é o tema de hoje aqui nosso, do Fórum Café. Nós estamos precisando, e a Gleisi, a grande costuradora, articuladora disso ao lado de Lula, numa frente antifascista. Disso que se trata, não é de outra coisa. Para derrotar o regime. Não é? Como nós fizemos para derrubar a ditadura, com uma diferença crucial que o Jean está trazendo aqui. Lá atrás, eu era jovem, o Jean era criança. Teve a campanha das diretas já, que foi uma tentativa da centro-esquerda e a esquerda hegemonizarem a frente ampla para derrubar a ditadura. Perdemos. Aí o centro, com Tancredo Neves, e a centro-direita, que acabaram hegemonizando.
Agora a gente tem de novo a oportunidade da centro-esquerda e a esquerda serem hegemônicos na frente contra o fascismo. Uma oportunidade rara, né, Jean? Rara. Uma oportunidade rara que a gente não pode desperdiçar, porque apesar da gente estar reconstruindo, a gente está dialogando, construindo uma frente ampla antifascista com setores da direita, setores da centro-direita, inclusive setores da centro-direita, que apoiaram ou participaram diretamente do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff e o PT, né? Apesar de a gente estar dialogando com essas pessoas, nós temos a chance de ser a hegemonia agora, de conduzir. Naquele momento, muitas das figuras também que participaram de forma indireta da ditadura militar, dos 24 anos de ditadura militar, de alguma maneira, direta ou indireta, acabaram protagonizando, depois do movimento das diretas, acabaram protagonizando o movimento de reabertura. Mas eu queria dizer para as pessoas que sim, é importante a gente louvar a atitude do PSOL, a atitude do PSB, o diálogo e a vice-candidatura do Geraldo Alckmin, o movimento que o Geraldo Alckmin fez. A gente tem que nesse momento, valorizar isso, porque não é só o Brasil que está ameaçado por um triunfo, e a gente não sabe quando, no caso de triunfo, então vou até bater na madeira também, nós que somos místicos, eu que sou baiano, que sou meio místico, vou bater na madeira. A gente não sabe quanto durará se a extrema-direita triunfa no mundo. E a extrema-direita no mundo inteiro ela está articulada. A extrema-direita está articulada numa espécie de internacional de extrema-direita. Então, os movimentos que o bolsonarismo está fazendo aí não são movimentos erráticos, né? E tampouco são movimentos conduzidos pelo Bolsonaro em si mesmo, que é um estúpido. Não. Toda a condução, todo o movimento da extrema-direita no Brasil está articulado com os movimentos da extrema-direita no mundo, né? E essa extrema-direita no mundo, ela está sendo financiada principalmente por setores da oligarquia russa, que Putin é o grande modelo, e aqui eu não estou, ao fazer essa crítica a Putin, eu não estou aqui, e não faço isso, transformando o Zelensky no herói, nem fechando os olhos para os sentidos dessa guerra e as responsabilidades dos Estados Unidos e do Ocidente nessa guerra, nada disso. Eu não estou cerrando os olhos para isso. Eu só estou dizendo que o Putin é o grande modelo desses protofascistas ou desses autoritários que pretendem, populistas autoritários de direita ou de extrema-direita, que pretendem um retorno ao fascismo. Então, tem esse movimento no mundo inteiro. A extrema-direita no Brasil ela está articulada com esse movimento. Nós precisamos vencer esse movimento, porque se ele vence, se ele triunfa, o que está acontecendo agora vai piorar muito mais, né? Então, o pouco espaço para dissidência política, para oposição política, ele vai se perder. Então, a gente tem que louvar, sim, esse reencontro, essa união. Eu sei que a esquerda tem um hábito histórico, né? O Oscar Wilde tinha uma frase maravilhosa sobre a esquerda, que ele dizia que a esquerda perdia muita noite, com um excesso de reuniões, com um excesso de críticas, com um excesso de avaliação de conjuntura, de fogo amigo, perde-se muito tempo com as divergências, expõe-se as vísceras demais para fora. Então, a esquerda tendo esse hábito histórico, vamos deixar esse hábito de lado agora para pensar no que há de comum e no que há de comum no campo democrático, para a gente voltar a divergir. Jean, eu não sei se todos sabem, é jornalista também. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e há um sentido de urgência na exigência de liberdade para a Julian Assange. Aqui no Brasil, no final do ano, no começo do ano, saiu a pesquisa da FENAGE, mais uma vez, o principal agressor de jornalistas do país chama-se Jair Bolsonaro, e o Jean Willis tem sido talvez o principal alerta e o principal articulador, ou um dos principais pensadores do combate a essas agressões e toda a teia de fake news e desinformação
que vigora no país. Mas não é apenas fake news e desinformações e ameaças verbais. São ameaças concretas à vida das pessoas. Nós estamos assistindo, e o Jean falou agora, dessa articulação internacional da extrema-direita. Ontem, o Gustavo Petro, líder, o socialista de centro-esquerda, líder das pesquisas, pode ganhar no primeiro turno na Colômbia, algo absolutamente sem precedentes. Vocês imaginam o que é uma América Latina com Colômbia, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina? O negócio é festa na geral, não é? Mas ele suspendeu a campanha por 2 dias por uma sequência de ameaças de morte. Queria ter o olhar para esse cenário de violência, não apenas na Colômbia, mas aqui no Brasil, né? Concretamente, como é que você está vislumbrando a campanha aqui no Brasil? No Brasil, bom, a gente vai falar do Brasil, mas esse clima de violência política contra a esquerda, né? E contra as lideranças progressistas, contra os ativistas dos movimentos das políticas de identidade, essa é uma violência que está se reproduzindo em todo mundo. Para você ter uma ideia, o Pablo Iglesias, que era uma das lideranças do Podemos e um cara que despontou com uma força muito grande, ele abandonou, digamos, a vida, não abandonou a vida pública, mas ele abandonou a vida de representante político. Tamanha foi a violência contra ele. Essa violência, essa nova expressão da violência que combina o assédio, o assassinato de reputação e a ameaça de morte com a lawfare ao mesmo tempo, né? Que é um outro campo, um outro caminho, uma outra estratégia. Então, o Pablo, ele acabou de publicar um livro chamado Verdades à la Cara, e todas as pessoas que me conhecem, que leram o livro, disseram que esse livro poderia ter sido escrito com você, e se parece com o livro que você escreveu, que chama O Que Será, o que eu publiquei em 2019, porque o Pablo foi vítima de uma violência que eu fui vítima antes dele no Brasil, né? E a Ada Colau, que é a prefeita de Barcelona, está enfrentando também essa violência, que agora, no caso dela, se expressa não só na difamação e na ameaça, mas na forma da lawfare, de processos abertos com apoio de grandes corporações contra ela, ou seja, processos que não correspondem à verdade. E a imprensa, como no Brasil, a imprensa comercial, a imprensa corporativa, que é de direita ou às vezes de extrema-direita, como é o caso da Fox News, ela dá uma ampla cobertura a esses processos que não estão amparados em crimes reais, que são abertos por pessoas ou por corporações contra a prefeita, contra ela, por causa das políticas que ela está fazendo, principalmente no caso dela, uma política importante que é a municipalização da água, ou seja, garantir a todos os habitantes da cidade o direito à água potável, gratuita e mais barata do que a água fornecida pelas empresas privadas. Então, essa forma de violência que está acontecendo na Colômbia agora contra o principal candidato é uma violência que está se reproduzindo em todo o mundo, e é uma violência da extrema-direita, e é uma extrema-direita que ela é ultraliberal em termos da economia, né? Quer dizer, há variações em alguns casos, né? Em alguns momentos, embora ela seja neoliberal, ela assume uma máscara de nacionalismo, uma patriotada, como é o caso no Brasil, no caso do Partido Militar no Brasil, esse Partido Militar que não existe de fato, mas que não existe de direito, mas existe de fato. Então, essa patriotada, ela às vezes se esconde dessa máscara, mas ela é neoliberal, ela está a favor das corporações, das grandes corporações que querem se apropriar dos ativos públicos, querem privatizar as empresas públicas, querem se apropriar dos recursos. Então, essa violência ela vem sendo praticada por essa extrema-direita, e no caso do Brasil, ela é evidente, ou seja, Marielle Franco foi executada por essa extrema-direita, né? Quem executou Marielle Franco, a gente sabe que foram os assassinos, os executores, mas não sabemos ainda quem são os mandantes, quem foram os mandantes. O que nós sabemos, o que há de concreto, é que Marielle Franco foi executada num crime político muito bem planejado
muito bem executado, no período em que o Rio de Janeiro estava sob a intervenção federal, que na verdade era uma intervenção militar, comandada pelo general Braga Neto, que acabou depois indo para a Casa Civil, sendo ministro da Casa Civil de Bolsonaro e agora ministro da Defesa, e é o sujeito que pode ser o vice de Bolsonaro. Então, Marielle Franco foi executada sob essa intervenção militar no Rio de Janeiro, certo? É importante que se diga isso. Sabemos que Marielle Franco foi executada por sicários que pertencem às milícias, que são máfias urbanas formadas por policiais ou ex-policiais que têm ligações estreitas com a família Bolsonaro, né? Ligações e criminosos que foram condecorados pela família Bolsonaro. Nós sabemos que a extrema-direita atacou a caravana do Lula a tiros. Nós sabemos quais eram os procedimentos do MBL, o Movimento Brasil Livre, que é um movimento de extrema-direita que usou como método, como propaganda política, o assassinato de reputação e o assédio de pessoas em lugares públicos, né? A difamação, o assassinato de reputação por meio da mentira e o assédio de pessoas e a ameaça de morte contra elas em lugares públicos. O MBL, a gente não precisa dizer, está caindo de podre. Kim Kataguiri defendeu publicamente a existência de um partido nazista e disse que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Arthur Duval e Renan Santos foram fazer exploração sexual de ucranianas sob uma guerra, e Gabriel Monteiro está acusado de exploração sexual de menores e até de produção de pornografia infantil. Então, esse é o MBL, esse grupo de extrema-direita que atuou e que faz parte. A gente sabe muito bem quais são as posturas, quais foram as posturas e quais são as posturas dos lavajatistas, principalmente dos seus protagonistas. Deltan Dallagnol, aquela Tamea Denalon, me parece, não lembro o nome dessa procuradora, dessa sujeita. Quais foram os métodos do ex-juiz Sérgio Moro, que acabou integrando o governo Bolsonaro, que foi o uso da lawfare. Então, uma parte da extrema-direita que utiliza a lawfare, para quem não sabe a lawfare, é o uso das leis de modo a criminalizar a oposição política, ou o uso das leis ou interpretações da própria lei de modo a criminalizar a oposição política e a dissidência política. E esse método de comunicação política, de propaganda política, que mistura a mentira, né, a mentira deliberada, as fake news, a criminalização, porque a extrema-direita ela criminalizou movimentos sociais de uma maneira muito vil, né? O movimento LGBT foi muito criminalizado com uma falsa acusação de pedofilia. Então, a Damares Alves e toda a extrema-direita religiosa, ou toda parte da extrema-direita que é religiosa, fundamentalista religiosa, recorreu a esse expediente, né, a acusação de pedofilia, ou a criminalização de movimentos como o movimento dos trabalhadores sem terra e o movimento dos trabalhadores sem teto. Então, essa mentira que a Sinara falou e que deve, sim, preocupar ao Partido dos Trabalhadores, deve preocupar bastante. Eu até perguntei há alguns dias quem era a pessoa que estava responsável pela campanha digital, porque eu estou fazendo um monitoramento de fake news, de novas fake news que já estão sendo compartilhadas em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook e grupos de Telegram, para se pensar uma estratégia de como combater essas mentiras. Então, o movimento dos trabalhadores sem teto foi criminalizado pela mentira de que, caso a esquerda ganhe, as pessoas que tiverem quartos vazios nas suas casas terão a obrigação de dar a um morador de rua. E aí a gente pode se perguntar... Que era a fake news do pessoal do Collor, né? Em 89, sim, ressuscitada agora. Mas várias dessas fake news, que na época não existia essa palavra, mas vários aspectos dessa desinformação e dessa propaganda política perpetrada naquela época
pelos meios massivos, pelos meios de massa, estão sendo recuperadas agora, né? Ou seja, todo esse pânico moral em torno do comunismo, que é absolutamente anacrônico, porque não há nenhum risco de comunismo no mundo nesse momento, de países se tornarem comunistas, mas o comunismo segue sendo um significante, para usar a expressão do Ernesto Laclau, que estuda o teórico da democracia contemporâneo e que faz um diálogo com a linguística, esse significante vazio que é o comunismo, em que é preenchido por vários medos, várias ansiedades, ele está sendo recuperado hoje em dia, mesmo que não haja comunismo no mundo. Quer dizer, de que a Rússia, que agora vem sendo tratada como o grande inimigo mundial e alimentando uma russofobia estúpida, a Rússia não é comunista, né? Nenhum dos 6 países da cortina de ferro da União Soviética é comunista, não tem. Então, mas mesmo assim, o fantasma do comunismo está sendo recuperado como em 89. E expedientes fraudulentos, como o que a Globo usou em 89 para impedir a vitória de Lula, a favor do Collor, que foi a manipulação, a edição do debate de modo a favorecer o Collor, a parecer que o Collor havia vencido o Lula no debate, e toda a encenação, as pastas vazias que foram colocadas do lado do Collor para dizer que o Collor tinha um dossiê contra o Lula, esse expediente fraudulento que foi utilizado naquela época nos meios massivos, estão sendo utilizados agora nas novas tecnologias da comunicação e da informação, que é a internet e as mídias sociais. Então, sim, o PT precisa estar preocupado. Eu concordo com a presidenta Gleisi Hoffmann, de que as pessoas não precisam entrar em pânico com alguma variação para cima do Bolsonaro. Não precisa entrar em pânico porque o Lula segue sendo o líder das pesquisas. Mas nós sabemos que a extrema-direita, a direita, que o mercado financeiro, os apostadores, né, do cassino que é o mercado financeiro, essas pessoas que enriqueceram durante a pandemia, os corruptos, os militares corruptos que estão no governo Bolsonaro fazendo corrupção, os corruptos que estão ganhando muito dinheiro no Ministério da Educação, eles não têm pudor, eles não têm decência e eles não têm vergonha. E eles vão fazer uma campanha muito suja, uma campanha subterrânea mais suja do que a que foi a de 2018. Então, sim, o PT precisa estar preocupado com isso. A gente não precisa entrar em pânico, mas precisamos, sim, estar preocupados com essa campanha nas mídias sociais. E devemos estar preocupados, sim, com a disposição de agentes dessa extrema-direita de matar, com a disposição dessas pessoas de matar mesmo, certo? Então, as ameaças de morte, elas não podem ser desconsideradas. Volto a dizer, Marielle Franco foi executada. Nós sabemos quais são os métodos das milícias. Nós sabemos que essas pessoas são capazes disso. São capazes de ameaçar e são capazes de perpetrar homicídios. Está entre os negócios das milícias do Rio de Janeiro a execução de pessoas mediante grana, ou seja, assassinatos por encomenda. E nós sabemos que essas milícias integram a extrema-direita, digamos, as milícias rurais e urbanas são os braços da extrema-direita capazes de perpetrar essa violência. Então, é preciso, sim, tomar cuidado. Por isso que essa união é muito importante. E os setores democráticos, que não são petistas, estão longe de ser petistas, são setores democráticos de centro e direita, começam agora a também ficar preocupados, porque eles sabem que também estão ameaçados caso aconteça, né, porque não vai acontecer, uma vitória de Bolsonaro. Jean, eu queria ainda a tua presença mais um minutinho, eu sei porque a gente passou o bastão da presidenta do PT e da Sinara também para você, e queria que você passasse o bastão agora. Eu acho que você não conhece ela, mas é uma super liderança do PT, a vereadora Tainara Faria, jovem, de Araraquara,
ela é uma articuladora fundamental do governo do Edinho Silva, que é a grande referência de governo municipal do PT no país nesse momento, será candidata ou é pré-candidata a deputada estadual. E eu queria colocar um tema para vocês dois dialogarem aqui. Deixa eu embarcar a Tainara, antes apenas dizendo que a Penélope Maravalhas diz assim: querido Jean, um beijão de uma laudista. Laudista, quem toca laúde, esse instrumento que ela tem aí no íconezinho. Uma laudista trans, exilada na Bélgica por causa da violência contra o povo LGBTQIA+. Sim, então, um abraço, Penélope. Esse é um tema importante também, porque, por exemplo, a extrema-direita ela venceu em 2018, principalmente a partir, usando como escada de ascensão e de cooptação dos corações e mentes e de apropriação do imaginário, ela venceu as eleições, sobretudo utilizando a comunidade LGBTQIA+, e difamando e criminalizando essa comunidade. Embora setores da esquerda e mesmo do PT não queiram olhar para isso e não queiram levar a sério, ou até mesmo, muitas vezes, desprezem as políticas de identidade, acusando essas políticas de identitarismo, a verdade é que a extrema-direita ela faz a disputa dos corações e das mentes, não discutindo a economia, não discutindo, por exemplo, que o Brasil está enfrentando uma inflação que não se via há mais de 20 anos, que o Brasil está enfrentando uma carestia, que as pessoas estão brigando nos supermercados por cebola, porque a cebola está cara, as pessoas não comem mais carne porque a carne está com preço altíssimo, porque o gás de cozinha aumentou de tal maneira que as pessoas estão se queimando porque estão cozinhando com álcool em casa. A extrema-direita não faz essa disputa, porque Bolsonaro sabe que ele é responsável nessa hecatombe econômica. Bolsonaro sabe que Bolsonaro, Paulo Guedes, seu ministro da Economia, e o seu governo de corruptos que tem usado dinheiro público para comprar Viagra, Cialis, prótese peniana, leite condensado, picanha, remédio para calvície e botox, para que eles fiquem mais... para que sua performance nos puteiros e nas orgias sejam melhores, Bolsonaro sabe que ele é responsável pelo país estar vivendo a fome, o desemprego, a perda de moradia por parte de muitas pessoas. Então, a extrema-direita não vai fazer uma campanha centrada no debate econômico, não vai centrar seu debate dessa maneira. A extrema-direita vai, novamente, fazer uma campanha baseada nas questões de costumes. E aí, mais uma vez, a comunidade LGBTQIA+, será utilizada como escada. Então, a agenda da comunidade ela não pode ser desprezada nesse momento. Uhum. Né? E os coordenadores da campanha do PT têm que estar atentos a isso. Né? Não adianta o Lula discutir essas questões econômicas, recuperando uma memória do eleitor de quando ele era presidente. Não adianta ele fazer isso se, ao mesmo tempo, o partido não fizer um trabalho de esclarecimento na sua campanha, seja nas mídias digitais, seja nas mídias de massa, seja com os militantes nas ruas, um trabalho de esclarecimento da população em relação a essas questões que são importantes e que a direita vai usar de novo. Então, assim, o caminho não é o PT abandonar a comunidade LGBT, é assumir a comunidade LGBT e dizer, olha, essa é uma comunidade que merece respeito. O que essa comunidade reivindica está longe, não é homossexualização das crianças, não é pedofilia, isso é uma mentira feita pela extrema-direita. Né? Então, é preciso levar isso em conta para que a campanha tenha sucesso. E Lula, eu amo Lula, todo mundo sabe disso, o quanto eu gosto do Lula, o quanto ele gosta de mim, o quanto a gente tem uma excelente relação. Mas o Lula é um cara que a gente precisa colocar o Lula no século XXI. O Lula é um gênio na política. Ele é um animal político, não só no sentido aristotélico do termo. É um cara que entende muito, muito inteligente. Mas nós temos uma tarefa, a Tainara, essa nova geração, nós temos uma tarefa de colocar o Lula no século XXI. E o Lula tem disposição de estar no século XXI. E por isso é preciso que, quando ele fala em público, ele não diga coisas. Eu entendo que ele tenha dito isso, porque ele é um homem de mais de 70 anos, é da geração dele,
é o que ele viveu. Então, ele dizer, o mundo hoje está chato porque não se pode mais fazer piada com determinadas minorias, essa fala dele, de alguma maneira, ela de alguma maneira repete um argumento escroto, desonesto da extrema-direita. Uhum. Eu sei que não foi a intenção dele, porque Lula é um cara que já reviu muitas das suas posições, como um homem hétero, como um homem hétero de esquerda, formado no sindicalismo, e o sindicalismo é um reduto ainda muito masculino, muito... já tem muitas mulheres no movimento sindical, mas ainda é um reduto muito masculino. O Lula já reviu muitas dessas posições e ele está revendo, ele está disposto a rever. Por isso é preciso que, antes dele falar, dele conversar, converse conosco, com nossa geração. A Tainara tem idade de ser minha filha, mas, digamos assim, a minha geração e a dela, para poder a gente dizer para ele, olha, é difícil, sim, encarar as transformações do mundo. Todos nós estamos vivendo transformações, essas transformações nos afetam, inclusive a nós mesmos, a comunidade LGBT. Mas a gente tem que lidar com isso não dessa maneira, dizendo que o mundo está chato porque não se pode fazer piada. Não, existem outras formas de fazer piada. O Porta dos Fundos é um exemplo disso. Gregório do Vivier faz piada, faz a gente rir sem recorrer a um certo humor que está em desuso, que é ofensivo. E olha que legal. A gente tem na tela, nesse momento, um homem gay, uma mulher bissexual, um homem hétero cis, e aqui a Penélope Maravilhas, uma mulher trans, uma alaudista trans. E já te aviso, Penélope, segura aí que depois, daqui a pouquinho, vem encerrar com a gente uma mulher maravilhosa, grande amiga, queridíssima, a Keila Simpson, que é a presidenta da ANTRA, Associação Nacional. Tua amiga também? Minha amiga, olha, eu costumo fazer uma piada que eu conheço a Keila da época em que a vida era em sépia e nós usávamos Maria Chiquinha. Porque eu conheço a Keila há muito tempo. Eu sou baiano, de Salvador, e antes mesmo de eu me tornar conhecido do Brasil inteiro por causa do Big Brother Brasil, por ter vencido o Big Brother Brasil, eu já era um ativista, um jornalista ativista, trabalhava na imprensa baiana e era um ativista LGBT. E foi no ativismo LGBT... E a Keila é baiana também. A Keila é baiana, que eu conheci a Keila Simpson. Keila é uma liderança trans, membro do GGB, o Grupo Gay da Bahia, que sempre foi uma instituição umbrella, uma instituição que teve debaixo do seu guarda-chuva uma série de outras organizações, como os dos negros gays, o das mulheres trans. O GGB foi pioneiro nesse sentido. Então, conheço a Keila de muito tempo e fiquei indignado com o que aconteceu com ela agora no México. Eu sei que você vai tratar disso com ela, dessa transfobia, então ela vai falar. Já deixa um beijo para ela, de qualquer forma. Legal. Tainara, então daqui a pouquinho a Keila veio exatamente falar desse processo. Ela foi detida no México e enviada de volta ao Brasil, ia participar de um encontro importantíssimo lá. Sabe por quê, gente? Porque é trans. Pode ser uma coisa dessa. Tainara, querida, que bom que você está aqui e apresentar vocês dois. Bom dia, Mauro. Nós temos a grata felicidade de nos conhecermos, no campo virtual. Mas... Do virtual, exatamente. Eu estava aqui imaginando o quão seria bom nós termos tantos outros Jeans, porque o Jean tem uma capacidade de fazer uma análise com uma sensibilidade, e ele encerra com tamanha coragem, Jean. Você é um homem de coragem, sabe? Obrigado. Você estava compondo, artista também, né? E aí, Mauro, eu fiquei pensando, a capacidade de análise do momento que a gente está vivendo, que o Jean tem de fazer e dialogar não só com a comunidade LGBT, porque a gente tem que parar de falar sobre isso. O Jean não fala só sobre a comunidade LGBTQIA+, muito pelo contrário, é um homem de grande acúmulo, até porque é muito estudioso. A gente vai ter a condição de conduzir a campanha que nós precisamos para o Lula, e ele tem completa razão. Eu assino embaixo em tudo que você disse, sobretudo no final. Nós temos condição, mas nós precisamos entender que é necessário educar para o século XXI, porque se eu me sentir ofendida com uma colocação, e respeito toda a questão temporal e de idade, imagina tantas outras pessoas que não estão no nosso campo político, que não estão militando no nosso partido. Então, já é uma grata surpresa te ouvir logo pela manhã. Hoje tem plenário, e você sabe muito bem como são os plenários nas câmaras. Eu vou estar muito mais fortalecida. Eu falo que
partiu rasgar fascista no dente, tem vários elementos aí para conseguir tentar colocar luz naquilo que eles, todo momento, querem colocar sombra, não querem discutir, querem fingir que não existe. Então, Mauro, obrigada por mais esse encontro que você nos oportuniza. E é um prazer te ouvir, Jean. Você é gigante, você não imagina teu tamanho. Oh, meu amor, muito obrigado. Eu e Tainara nos conhecemos só virtualmente, remotamente, já fizemos lives legal, juntos. não sabia, que bom. Já nos conhecíamos. Quero conhecer pessoalmente. A gente vai se conhecer pessoalmente, porque a gente vai derrotar e eu vou poder voltar e a gente vai poder trabalhar juntos, fazer coisas juntos. Eu também te admiro muito. Você, das novas lideranças, é uma daquelas mais aguerridas, muito legal. Que bom que você tem afinidade comigo nessa argumentação e que sim, a gente precisa ter essa coragem e não temos que ter pudor em dizer isso não, porque a gente vai dizer isso da maneira mais pedagógica possível, mais harmoniosa possível, mais didática possível, mas a gente vai fazer. Porque o mundo se transformou mesmo, o mundo está em transformação. O que a extrema-direita está fazendo em todo mundo é mais que um backlash, como disse a Judith Butler. Eu estive com ela recentemente numa conferência aqui em Barcelona, no Centro Cultural de Cultura Contemporânea, em Barcelona. Fiz um debate com ela e fizemos um seminário sobre a dissidência, qual é o papel da dissidência hoje no mundo da dissidência política, e ela disse isso. O que a extrema-direita está fazendo não é só um backlash, não é só uma vingança, mas é uma tentativa de restauração de um mundo que não vai ser restaurado dessa maneira que eles querem, né? Da maneira porque o feminismo, os feminismos já fizeram uma série de conquistas, o movimento LGBTQIA+, já fez uma série de conquistas, os filhos da diáspora africana no mundo todo, que combatem o racismo contra os afrodescendentes, já fizeram uma série de conquistas, os imigrantes, que a gente não vai recuar a esse mundo que a extrema-direita quer, esse retorno. Então, a gente tem que ter consciência disso, isso é muito importante, entender essa agenda do século XXI. A minha entrada no PT, eu coloquei com essas condições, né? Eu falei, olha, eu estou entrando no partido, essas são as agendas, são 5 agendas que para mim são importantes, e até agora, de certa forma, o partido tem me ouvido, mesmo nesses momentos que eu sou mais crítico, que eu apresento uma crítica mais, digamos, contundente, o partido tem me ouvido e a gente está junto. Vamos, eu, você e todos nós dessa nova geração, junto com eles, porque o que eles fizeram é muito importante, né? O que essa geração, a geração do Lula, a geração da Gleisi depois, a geração do Aloysio, todos eles, a geração de fundadores do PT, a Maria da Conceição Tavares, né, a família Buarque de Holanda, o movimento pastoral, tudo o PT nos trouxe até aqui. E o PT tem uma identidade muito forte, é uma multidão que nos trouxe até aqui. Mas nós nos juntamos a essa multidão e nós somos aquelas pessoas que vamos levar o PT adiante, vamos levar o PT adiante da maneira mais democrática, da maneira mais diversa, com as questões de gênero, de equidade de gênero, como questões principais, toda essa interseccionalidade, essa transversalidade da construção das políticas públicas. É isso que a gente vai fazer. Um prazer estar com você e um prazer estar com o Mauro. Mauro, obrigado. Obrigado, realmente. Até a nossa próxima terça-feira. Terça sim, terça não. Terça sim, terça não. É isso. Valeu, Jean. Obrigado, meu querido. Tchau. Cuide-se. Um beijo grande do seu coração. Obrigado. Você também, meu amor. Cuidem-se vocês.